Bom dia, querido amigo, ouvinte, internauta da Rádio Conexão Esperança. Que a graça, a paz de Jesus seja sobre a tua vida no dia de hoje. Chegamos ao fim do livro de Levíticos. Além de falar sobre a construção, sobre os utensílios e a administração do santuário, o livro de Levíticos ele tem um propósito ainda maior. Lá em Êxodo, capítulo 25, versículo 8, Deus ele fala a Moisés para construir um santuário a fim de que ele pudesse habitar no meio do seu povo. O propósito aqui é maior do que a realização. Então, o propósito do livro de Levíticos não era a construção e a administração do santuário, mas sim o relacionamento que Deus ele queria ter com o seu povo. E por isso Deus ele fala, eu habitarei no meio do meu povo. E a fim de que o povo também pudesse viver em santidade com o seu Deus. Chegamos ao capítulo 27. Aqui se trata sobre votos individuais. A avaliação por esses votos, também por coisas que eram consagradas ao Senhor e o resgate dessas coisas que eram devotadas a Deus. Também termina falando sobre as dízimas, né? Os dízimos. Um exemplo disso é a Ana. Ana ela se voltou a Deus e foi ao santuário a fim de fazer um voto com o Senhor. Em súplica, em lágrimas, ela então consagrou o seu filho a Deus. Foi esse o voto de Ana. Se ela quisesse resgatar Samuel, até os 5 anos ela deveria pagar 5 barras de prata. Até os 20 anos, 20 barras de prata. Até os 60 anos, 50 barras de prata. E se a pessoa que foi oferecida a Deus, ou foi consagrada no santuário, essa pessoa acima dos 65 anos deveria ser resgatada por 15 barras de prata. Se fosse mulher do sexo feminino, esses valores seriam feitos pela metade. Então, irmãos, Deus ele nunca obrigou ninguém do seu povo a fazer um voto. O voto deveria ser voluntário. Isso partia do coração do adorador e também da intimidade que ele tinha com o seu Senhor. Mas uma vez feito um voto com Deus, esse voto ele deveria ser cumprido. Toda promessa que nós fazemos com o Senhor, precisamos cumprir a nossa parte, porque Deus é fiel em cumprir a sua parte. O que mais me chama a atenção no capítulo 27 é o versículo 8. Mas se for mais pobre do que a tua avaliação, então apresentar-te-á diante do sacerdote, para que este o avalie segundo o que permitem as posses do que fez o voto. O avaliará o sacerdote. Então, se alguém fez uma promessa a Deus, fez um voto e consagrou um bem material diante do sacerdote no santuário a Deus, essa pessoa ela poderia resgatar. Mas se por alguma circunstância esse adorador que fez esse voto não pudesse cumprir ou pagar pelo resgate, ele deveria se apresentar para o sacerdote. A pessoa ele empobreceu, então o sacerdote ele dava um valor de acordo com as condições desse adorador para que ele pudesse pagar pelo seu voto. Deus ele tinha uma preocupação com os mais pobres, com os necessitados. Isso nos mostra que todos, independente da sua condição social, poderiam se achegar a Deus diante do seu santuário e adorar ao Senhor. Deus é simplesmente maravilhoso, porque Ele não olha a tua condição social. Deus ele vê o teu coração, a vontade que você tem para o adorar. Seja um verdadeiro adorador. Entregue a Deus não os seus bens materiais, mas a tua vida e o teu coração. E você será um homem, uma mulher consagrada ao Senhor. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.